E fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui à nossa quarta aula, estamos de volta. Como eu disse na aula passada, nessa aula a gente ia falar sobre o que era nicho, o que era público-alvo e o que era persona, beleza? Tá, Nata, mas o porquê eu preciso saber disso? Bom, você precisa entender, né, o que é o mercado, você precisa entender o que é o público, né, que precisa do produto, e você precisa entender quem são as pessoas que precisam desse produto, tá? Porque se você não souber isso, você não vai saber vender, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a primeira parte, tá bom? Vamos aqui sobre o que é nicho, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, relacionamento é um nicho, emagrecimento é outro nicho, culinária também é outro nicho. Então a palavra nicho é uma definição para cada área do mercado. Então, galera, o nicho é uma palavra usada para definir um segmento, uma área, entendeu? Por exemplo, como eu disse, né, emagrecimento, ele é um nicho, entendeu? Não tem como ele ser a mesma coisa que culinária, entendeu? Se bem que quase que tem meu a ver, né? Porque emagrecimento, as mulheres fazem receitas lá, mas não, tipo, não envolve o mesmo nicho, tá separado. Então, por exemplo, aqui, culinária e relacionamento, né? Por exemplo, já é uma coisa que não tem muito nada a ver. Então, assim, por isso que existe essa separação, tá bom? Então, a palavra nicho, ela é simplesmente a definição para cada área do mercado, tá? Não tem nem muito o que falar, é só isso mesmo. Se você às vezes pensar assim, às vezes você não entendeu porque que existem tantos produtos, cada produto daquele é um nicho, entendeu? Então, para cada nicho existem vários segmentos, tá bom? Então, assim, aqui já tá. Se você ainda estava com essa dúvida na sua cabeça sobre o que é nicho, a pergunta foi respondida, beleza? Vou ler mais uma vez. A palavra nicho é uma definição para cada área do mercado, beleza? Então vamos aqui pro segundo tópico, tá bom? O segundo tópico aqui, o que é público-alvo, beleza? Então vamos lá, vou só dar uma afastadinha, deixa eu fechar esse atalhozinho aqui. Vamos lá, o que é público-alvo? Público-alvo é um grupo de pessoas que existe dentro de algum nicho de mercado. A definição do público-alvo é muito importante na hora de direcionar alguma ação ou campanha de marketing, porque você precisa definir o sexo e a idade do público para ter um acerto melhor com as suas campanhas. Ou seja, galera, você percebeu que é meio que um imã, as coisas vão se ligando, aqui o nicho com o público-alvo. Se você não souber o que é nicho, você não vai saber quem é o seu público. E se você não souber quem é o seu público, você não vai saber qual que é o seu nicho, entendeu? Então, galera, o público-alvo é um grupo de pessoas que está dentro do mercado, entendeu? Por exemplo, o nicho de culinária atinge muito qual tipo de público? Donas de casa, mulheres, entendeu? Porque muitas delas querem aprender a fazer receitas novas e tal. Por exemplo, o nicho de relacionamento. Às vezes pode impactar mais os homens ou em outras horas mais as mulheres, entendeu? Então existe meio que uma mesclagem no nicho de relacionamento. O público-alvo são homens e mulheres. O outro exemplo de público-alvo, né? No nicho de emagrecimento, que é o exemplo que eu vou usar aqui. Qual que é o público-alvo do nicho de emagrecimento? São mulheres, entendeu? Mulheres que querem emagrecer. Então, como eu disse, você percebe como as coisas vão se ligando, você precisa saber de um primeiro para depois saber o outro, entendeu? Então, público-alvo é exatamente isso, um grupo de pessoas que existe dentro de algum nicho de mercado. Agora a gente vai falar sobre o que é persona, que é o que muitos afiliados até hoje não sabem, galera. Muitos afiliados não sabem o que é a tal da persona. E aí a galera acaba se perdendo na hora de fazer a venda e não entende, tá bom? Então vamos lá. O que é persona? Persona é uma representação fictícia de um cliente ideal dentro de um público-alvo. Com a persona definida, é possível usar uma estratégia de comunicação persuasiva, fazendo com que aquela persona tome uma ação e compre algum produto de acordo com a necessidade dela. Então, galera, é meio que um triângulo isso daqui, tá vendo? Forma um triângulo. O nicho, o público-alvo e a persona. Então, se tiver faltando um desses aqui, você não tem venda. Você tem que entender o que é os três, tá bom? Então, a persona é a representação fictícia de um cliente, o cliente ideal, entendeu? Ou seja, a idade, a necessidade,
o sexo, entendeu? Se é homem, se é mulher. A necessidade é o que? É o problema, os desejos, entendeu? Então você percebe que, tipo assim, no mundo de hoje é impossível as pessoas terem os mesmos desejos, terem os mesmos problemas, entendeu? Então, por isso que existe essa definição de persona. É muito importante você definir a sua persona e você usar a comunicação persuasiva para poder curar a dor, né? E você poder entregar algo que vai de acordo com a necessidade dela. Se você escrever uma copy, por exemplo, a copy é um texto que você usa justamente para isso, para atingir a persona. Quando você conhece a sua persona, você vai saber quais são os problemas dela e você vai saber falar no inconsciente dela. E é isso que vai fazer essa pessoa tomar uma ação, beleza? Então, galera, vocês perceberam que é tipo um triângulo, você tem que ter o seu nicho definido, você tem que ter o seu público-alvo, você tem que ter a sua persona, tá bom? Ah, Nathan, mas a persona é uma pessoa só, eu vou vender para uma pessoa só? Não, galera, não é assim. Por exemplo aqui, um exemplo de persona no nicho de... Então, vou fazer outro exemplo, um nicho de crochê, tá? De fazer crochê. Então aqui a gente já tem um nicho definido, tá? Qual que é o público-alvo? Me fala aí, galera, acho que vocês já sabem. Qual o tipo de público que gosta de crochê? Na maioria das vezes são as idosas, entendeu? As velhinhas aí que gostam de crochê. Então, assim, aqui a gente já tem o nosso nicho. Por exemplo, nicho crochê, público-alvo, mulheres idosas de 50 a 65 anos. E a persona, por exemplo, a gente fazer a nossa persona, sei lá, Dona Maria, 60 anos, gostaria de ter um entretenimento para passar o dia e poder lucrar com isso. Então, assim, no caso, se você fosse escrever uma copy, você fazeria justamente para essa idosa, entendeu? Porque você já tem conhecimento sobre ela. Ah, Nathan, mas como que eu vou adivinhar? Você não precisa adivinhar, galera. Hoje em dia existem várias formas de você encontrar várias pessoas definidas, entendeu? Por exemplo, em grupos do Facebook, também na hora de rodar um anúncio lá, você consegue atingir exatamente o público-alvo e a persona que você quer atingir, entendeu? Idade, sexo, essas coisas. Então, galera, se você fizer uma copy, um texto ou um vídeo que vai de acordo com a necessidade, entendeu? Da sua persona, você consegue fechar várias vendas aí e ganhar milhares de reais no mercado digital, beleza? Então, galera, aqui é muito importante essa aula. Vamos entrar na parte mais importante aqui, que é a parte para você definir a sua persona, tá bom? Você vai definir a sua persona que você quer trabalhar. Então eu fiz um exemplo bem bacana aqui no nosso nicho, tá bom? Agora que você já sabe o que é o nicho, o que é o público-alvo e a persona, a gente vai agora para nossa área aqui, beleza? Eu fiz essa ilustração bem simplesinha aqui, tá bom? Para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Exemplo de nicho, público-alvo e persona. Eu fiz esse exemplo aqui na nossa área, que é o que? Emagrecimento, tá bom? Então vamos lá. Nicho, emagrecimento, que é o nosso. Público-alvo, né? Mulheres de 25 a 40 anos que querem emagrecer, tá? Eu fui um pouco mais específico aqui. Mulheres de 25 a 40 anos. É o nosso público-alvo. Fiz um exemplo aqui, tá? E a persona, dei um exemplo aqui. Amanda, 28 anos, tem 2 filhos, não tem tempo para academia, mas quer emagrecer. Você percebe que tem aqui uma definição bem específica, o tanto que é importante você utilizar esse segmento. Aqui a gente já definiu o nosso nicho, né, que é o emagrecimento. A gente tem o nosso público-alvo, né, a idade aqui, mulheres de 25 a 40 anos que querem emagrecer, tá? Mas nem todas elas têm as mesmas dores e as mesmas dificuldades. E que a gente tem a persona, Amanda, 28 anos, tem 2 filhos, não tem tempo para academia, mas quer emagrecer. Galera, definir a persona é muito importante por causa disso. Por exemplo, você faz um texto, um vídeo ou um anúncio para uma mulher que não tem filho, né? Por exemplo, aí você faz um anúncio para essa persona que é Amanda, 28 anos, tem 2 filhos, não tem tempo para academia. Se você direcionar esse texto ou essa copy para uma mulher, por exemplo, solteira, que nem filho tem, você acha que ela vai ligar para esse anúncio? Não vai, ela vai ignorar porque não é a persona dela, entendeu? Não tocou na dor dela. Agora, se você faz um anúncio, ou uma campanha, ou um vídeo, sei lá, qualquer coisa. Então vamos lá, como eu estava falando.
Por exemplo, você faz um anúncio aqui, né, para ir direto com esse tipo de persona. Uma mulher de 28 anos que tem 2 filhos, né, na idade entre 28 anos, que tem filhos, não tem tempo para academia, mas quer emagrecer. Você faz uma copy. Ah, se você é mãe e tem filhos e está pensando em emagrecer, mas não tem tempo para academia, o seu problema, né, chegou ao fim. O seu problema tem uma solução. Nosso método vai te ajudar a emagrecer dentro de casa, perto dos seus filhos, sem precisar de academia. Percebe a ligação? Atinge diretamente a persona da pessoa. Exatamente, você entrega através da sua copy, do seu texto, exatamente o que a persona está precisando. Então, galera, essa é a forma correta de você vender no marketing digital, entendeu? Se você não souber isso daqui, você não consegue vender. Porque você faz um vídeo, você faz uma campanha, você faz uma comunicação, se ela não for específica para algum tipo de persona, não vai fazer efeito, entendeu? Não vai fazer efeito nenhum, você não vai conseguir ter resultado. Mas a partir do momento que você define nem tipo assim, nem tanto nicho, porque o nicho é muito fácil, você só vai lá e escolhe um produto. Mas a partir do momento que você define com especialidade o seu público-alvo e a sua persona, os seus resultados são meio que garantidos, entendeu? Então, agora é a hora, galera. Vocês vão aí escolher o seu público-alvo, né? Com certeza já tá meio que pronto aqui o público, são mulheres, entendeu? Mas o importante mesmo é você definir as personas, entendeu? Existem vários tipos de persona, galera. Existem mulheres aí que querem emagrecer por conta da aparência. Existem mulheres que querem emagrecer porque não tem tempo para academia. Existem mulheres que querem emagrecer, por exemplo, mulheres da terceira idade que querem emagrecer. Às vezes elas querem emagrecer em casa, sem fazer exercícios, porque não tem mais vitalidade para isso. Então, por exemplo, se você fizer uma copy, né, chamativa, atingindo exatamente esse tipo de persona, por exemplo, a mulher que não tem mais vitalidade, se você quer emagrecer, mas não consegue mais fazer exercícios, fica calmo que ainda há esperanças para você. O nosso método pode te ajudar a emagrecer dentro de casa, sem passar fome, sem fazer exercício, sem dietas restritivas e sem academia. Então, por exemplo, eu acabei de falar, entendeu? Uma comunicação persuasiva que atinge diretamente esse tipo de persona. Então, galera, é basicamente isso, tá bom? Eu espero que essa aula aqui ficou bem explicada para vocês entenderem, né? O que é nicho, público-alvo e persona, tá bom? Tá muito fácil de entender, galera. Até uma criança consegue entender isso daqui, beleza? Então, eu quero que vocês definam aí a persona de vocês, entendeu? O público-alvo, na questão da idade aí, entendeu? E é isso, galera. Ficou bem explicado aqui a melhor forma para vocês conseguirem ter resultados. Então é nóis, até a próxima aula e fui!